verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele pula por cima do muro, ele quebra a janela, porque ele não tem a chave. Tá certo? Jesus está falando. O que será que Jesus está falando aqui, gente? Por que está falando isso? Comece a pensar. João 10. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por quê? Ele é o dono. Ele tem a chave, ele tem a tranca ali. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele chama as ovelhas pelo nome. Coisa interessante, elas vêm para fora. Já falamos que você colocar 10 mil ovelhas, 10 mil rebanhos de ovelhas, 10 rebanhos de 1000 ovelhas juntas, quando cada pastor chamar, só as ovelhas dele vão acompanhar. Nenhuma vai para o pastor A. Só vão acompanhar as ovelhas daquele pastor. Certo? Impressionante, né? Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. Ele vai diante delas. Aqui tem um detalhe. A gente pode tanger boi, pode tanger bode, mas a ovelha não se tange. A ovelha se guia. Vai à frente delas. E elas a seguem. Tá? Diferente, né? Você tange boi para o cavalo, boi para cá, cavalo para cá. Você tange bode, você tange gato, né? Galinha. Mas ovelha não. Ovelha você guia. É bonito demais isso aqui, não? Quando as tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Chama. Aí o pastor me canta. Bom pastor buscou e está bem longe do recheio, né? Mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, mas antes fugirão dele. Sai daqui, Satanás. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso é uma parábola. O que é parábola? É uma figura de linguagem que representa uma história, às vezes uma história não real, para tirar uma lição para a vida prática. Porque Jesus não é pastor literário, não era profissionalmente pastor de ovelha. Ele não é porta de ferro, de madeira. Quando ele fala que ele é a porta, ele é como a porta. Então, é uma comparação. A parábola é uma metáfora desenvolvida para extrair uma lição abstrata para o mundo real. Uma metáfora é uma comparação. Meu coração ferve de alegria com as palavras de Deus. Maria estava tão perturbada com a panela de pressão. Como? É uma comparação. Não é? Pastor Milton atrapalha a comunhão. Essa coisa. Zenaide é brava contra o mal. É uma leoa. Fulano é uma leoa e uma ovelha. Uma leoa para controlar as coisas, é uma ovelha para ter paciência com os filhos, com o neto. É uma comparação. O que é uma metáfora? Uma comparação mental que nunca se comprova no mundo real. O coração de Ana ferve com palavras doces. O coração do rei se alegra com palavras doces. Palavra do Salmo, palavra de Provérbios. Metáforas. Mas, disse Jesus esta parábola, estou vendo agora o 6. Disse-lhes Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Eles não entenderam. E é fácil entender. Tem um monte de coisa aqui de entendimento
só com um pouco de esforço histórico a gente vai se lembrar. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Lá ele é o bom pastor, agora ele é a porta das ovelhas. Qual é a diferença de pastor e porta? Pastor é o que guia, e a porta, aqui, qual era um cercado bem grande, muito grande. Normalmente, o pastor colocava uma cadeira na porta estreita, e ficava sentado aqui a noite inteira, com um cajado numa mão e a vara na outra mão, sentado aqui, a noite toda, não dormia. O calor no deserto chegava a mais de 50 graus à noite na barca de 0 grau. Quando Jacó fala que era queimado pelo sol de dia, cozido pelo frio de noite, Jacó tem experiência, 21 anos servindo a Labão. Enganado um monte de vezes. E tem muita gente acha que o Jacó era o artigo 171, enganado. Não. Por trás de tudo tinha uma profecia, só que Rebeca, a mãe dele, tentando adiantar as coisas, gerou um problema, enganando Isaac, fazendo que Isaac Jacó enganasse Isaac, vestindo as roupas de Esaú e cobrindo os braços dele com pele de cabra, porque ele era liso, não tinha pelos na pele. E o outro não enxergava mais, falou: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Isaac. Ficou desconfiado. O cheiro é de Jacó, a voz é de Jacó, a roupa é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Quase que ele descobriu. Quem fez esse erro? Rebeca. Qual foi o erro de Abraão e Sara? Tinha a promessa que dele nasceria, eles quiseram apressar, pela lei do tempo, o patrão podia ter um filho legítimo da escrava, e foi por essa lei e estragaram as coisas. É bom que os erros existam, mas toda essa confusão no mundo da guerra do petróleo é pelo erro de Abraão e Sara. Se não existisse esse erro, não teria os árabes que infernizam tanto o povo de Israel, e em 73 estragaram o milhar de brasileiros, que o Brasil parece mais crescido no mundo, 10% por ano. Perderam a guerra contra Israel e aumentaram o petróleo. E hoje o petróleo é uma perturbação. A gente que luta para ser um campo, para estar um pouquinho baixa hoje, mas se a guerra da Ucrânia continuar, vai ter que aumentar o petróleo de novo. O mundo virou um quintal pequeno. Globalização, bem e mal. Porque você tem... O arroz é um commodity, quer dizer, ele é cotado em dólares. E o fazendeiro já vende o arroz de hoje. Hoje ele pode vender o arroz, vender o gado no mercado futuro e receber esse dinheiro antecipadamente pelo dólar no futuro. Calculando que a inflação vai dar tanto, o dólar está 5,40, ele vem por 5,80, já prevendo que o dólar vai aumentar. Tudo é dólar é base, tudo, por isso que a coisa aqui é cara. Carne é dólar, milho é dólar, soja é dólar, feijão é dólar, café é dólar. Isso chama o efeito da globalização. Sabe? Isso aqui é um dos sinais da volta de Jesus. Surgiu um governo forte mundial aí para implantar o governo da besta, do falso Cristo. Acontece porque temos hoje, imagine, quem manda no mundo hoje? Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, Índia e Rússia. Inglaterra, França, Alemanha e Itália. E o Japão. Mandou no mundo. 216 países, e esses países aqui dominam o mundo. China e Estados Unidos brigam, dólar sobe. Alemanha e França brigam, o dólar sobe. Vamos continuar. Aí, não só a porta, né? Todos quantos vieram antes de mim, palavra antes, advérbio de tempo. O que é dizer antes? Antes dele ensinar, antes de se manifestar. E vieram alguns, vocês lembram de algumas pessoas que se intitularam, pensaram que era Messias? Sim ou não? Você não se lembra, mas teve um outro, teve Teudas, teve vários outros que acharam que
que era o Messias, o próprio Barrabás que fez uma seleção, fez uma briga, uma evolução, eles achavam que era o Messias, não o Cristo que cura, era o representante de Davi que ia vencer os romanos. Jesus fala, aqueles que derrubaram, Teudas com um monte de gente, quase 100 pessoas, fez uma sedição e ela mandou derrubar a torre sobre eles. Ele era antes de Cristo, dizendo que ele era o Messias. Antes, não é? A palavra antes não é o antes, a palavra antes com I se opõe a Cristo. E antes é quem vem antes de Cristo. Entenderam? Que vieram antes. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele não era o Messias, ele não era o filho de Davi. E salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E vieram muitos. Quem veio fazer guerra? Até Pedro achava que era assim. Quando Pedro tenta matar como é o nome do rapaz lá? O Malco. Pedro achava que tinha que guerrear. A guerra era. A mãe de Tiago achava que também era uma guerra política. E ela falou, Jesus, quando estiver no teu trono lá, tu permite que Tiago e João se sentem um à direita e outro à esquerda? O que ela estava pedindo? Uma posição no reino aqui. Coloca um ministro da fazenda, outro ministro da guerra, do reino, e eles brigaram entre si, né? Ficaram enciumados, brigaram. Quando ele fala que meu reino é neste mundo, que tristeza! Pedro falou a Jesus, nós deixamos casa, esposa, por tua causa, qual vai ser o nosso galardão? Olha a resposta. 100 vezes mais de tribulação aqui e depois a vida eterna. É o galardão de vocês. Não vai ter trono não, você não vai sair de nada. Vai ser primeiro-ministro de nada aqui. Nós foram na missão, né? Não vai nem ser capaz de lá que não precisa limpar os pés. Na missão, 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão vai, porque ele vai pela janela, ele quer levar o bem embora. Não é? Se fosse aplicar isso aqui, desse pessoal que aliena, que tira a roupa, tira o carro, tira a casa própria, enganando o povo para dar festa maior aqui, todos entram nesse pilar aqui, não está em mérito, né? Mas eu vim para que tenham vida, para que vocês vivam bem, e vida e abundância. Vida e abundância aqui é uma vida longa na terra, principalmente a ideia de vida eterna, uma vida que vai além das coisas daqui. Agora repete, eu sou o bom pastor, é uma parábola de novo. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O que contrasta com o pastor? Contrasta com o ladrão. O ladrão mata e destrói. O pastor dá a vida. Aquele mata e esse morre por ela. Mas o mercenário, a quem não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quem é mercenário, gente, aqui? Um falso profeta, um pregador, o que é mercenário? Aqui. É o ladrão. Não é ladrão. O que é mercenário? Sandra? O que é mercenário? É o inimigo, Hã? É o inimigo, Satanás. Patrão? Muito bem. Quase patrão. Mercenário é um assalariado, gente. Você fala mercenário, a palavra não é mercenário. Não é a palavra, é mercenário, porque ele não é o dono. Não é um ladrão, é uma pessoa que é assalariada para cuidar das ovelhas. Ele não vai comer, ele é bobo. Quer dizer, as ovelhas ele vai embora. as ovelhas não é dele. Não é então dele? dá a vida por elas. Agora o bom pastor morre. Verdade. Quem seria mencionado aqui? Seriam os escribas, os fariseus, aquele lá, o chefão da lei, que estava sentado na cadeira de Moisés, nem entra no reino, não deixa os outros entrar. Bem, mas o mercenário, que não é pastor e que não é dono das ovelhas, de quem as ovelhas não são, ou seja, ele trabalha para cuidar delas, mas não é dono delas. Vê o lobo, ele foge
e o lobo as arrebata e as dispersa. Ocorre isso? Na vida real ocorre. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Agora olha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Oh, que maravilha, né? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Está comparando que o pastor verdadeiro ele não pode. Ele pode, mas tem um cajado para salvar a ovelha, tem o porrete para arrebentar o pescoço do leão. E quando Davi fala que matou o leão e o urso com as mãos, você imagina que cuidado que o pastor tem pelas ovelhas. É um milagre, não é coisa comum matar um rapaz com 14 anos, rasgar um leão com as mãos e um urso, mas era valentia para cuidar das ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la, dou a minha vida para que ela seja minha. Ninguém me tira de mim. Você não leu o 16? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Fala de mim, de nós, todos nós, né? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor para cima, né? O pastor buscou-me. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-las. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele dá a quem? Ele não vai dar bandido, ele vai dar para quando for o tempo dela ir para o céu, ele vai levá-la para o céu. Tem poder de retê-la. Quando os apóstolos falavam que o João ia viver mais do que todo mundo, eles estavam falando que o João não ia morrer de morte violenta. Você vai, deu a entender que seria crucificado. E esse Jesus? Esse não. Deixa esse aqui, eu vou cuidar dele. O pessoal pensou que o João não ia morrer, né? Foi o único apóstolo que não morreu de morte violenta. Ele tem poder de deixar ele para o céu, ou ele tem poder de mantê-la. Se tiver, já está em coma lá. E pensar, mas não tem jeito. Porque alguém ele pode levantar da pedra para estar testemunho que está vivo, né? E estava no necrotério quando o pessoal que ele começou a respirar e tratar dele, ele viveu. Bom, até o 18, o que a gente precisa interpretar aqui? Eu preciso tirar algumas palavras-chave que me levarão ao entendimento desse texto. Bom, qual é o tema de um sermão aqui? Não tem que ser um só. Quando a gente fala sermão textual, é baseado num texto. Quase sempre o sermão textual é baseado em 2 versículos. Mas aqui é difícil você pregar. O pastor quando pregou sobre a palavra porta e não chegou nem perto de esvaziar o texto. Alguém falar sobre o bom pastor, acho que só um estudo mais dirigido você consegue ir tirando toda a riqueza de conteúdo. Se falar sobre o bom pastor envolve porta, eu posso pregar de porta e referir pouco ao pastor. Eu posso falar de ovelhas e não referir muito, mas é impossível falar desse texto sem falar do bom pastor. Porque aqui, o bom pastor é uma palavra-chave. Agora, vamos dar um tempinho para vocês grifarem as palavras-chave? Todo mundo já grifou? Essa Bíblia que vem assim, ó, essa que está. Ela está tudo grifado, não me ajuda muito. Porque o que ela fez? Ela destacou a palavra de Jesus.
Mas nem todas as palavras de Jesus são as palavras-chave que me levarão à compreensão do que eu preciso mais pregar. Antes da gente fazer essa avaliação que vocês estão grifando, vou fazer uma provocação aqui, né? Mansanda, você fez teologia? Qual seria, assim, de forma bem simples, o entendimento desse texto? Bem sinteticamente falando. Vou perguntar para os outros também. Porque o pastor Milton já adotou também, crente que é quase 60 anos, o Janara tem quase 50 anos de crente. E a gente vai ouvindo, a gente fala assim, nós sabemos tudo. E você faz, quem faz teologia não sabe tudo também não. Aprende para interpretar. Ah, eu fiz doutorado, outra coisa. O que é que você acha desse texto? Falando, qual é o significado geral desse texto? Que Jesus é o bom pastor, se compara ao bom pastor, de forma tão séria, tão dedicada, ao ponto de dar até a sua própria vida pelas suas ovelhas. Um ponto bem capcioso, né? O que Jesus fala de ser um bom pastor contrasta com alguma outra coisa. Qual é a outra coisa, pastor Milton? Contrasta com o quê? Eles colocam como bom pastor, essas ovelhas do bom pastor não seguem o estranho. Quem não é o bom pastor é mercenário, foge, ou se ele for entrar no curral, o mercenário foge, porque as ovelhas são dele. O outro entra para roubar porque ele quer matar as ovelhas. O que é bom, essa palavra bom pastor contrasta com outro tipo de situação. Então, aquela parte que o irmão falou, que todos que vieram antes de mim são ladrão e salteadores. No meu modo de crer, eu acredito que até mesmo os profetas que vieram antes de Jesus, eles são ladrão e mercenário, e as ovelhas não creram. O senhor está falando que os profetas eram mercenário? Eu Concorda com ele? Concorda, Zenário? Não. Ainda bem. A senhora concorda com ele? Não? Como é que você tem coragem de discordar do filho? Quarta-feira, concorda com ele que os profetas eram salteadores? Ainda bem. Não, meu filho, não era não. Ele está falando com, primeiro, a liderança ali, Caifás, aquela liderança do tempo que mandava o mundo, não obedeciam nada. E, principalmente, aqueles que fizeram várias revoluções, dizendo que era o Messias. Teudas era um que eu sou o Messias e era um batalhão de pessoas. Você se lembra quando Davi começou? Davi tinha 400 homens endividados, amados, divorciados, perturbados, tristes. Ele começou o exército com esse monte de gente. E Teudas começou também com 400 pessoas. Só que Davi tinha o chamado de Deus, Teudas não. É chamado da cabeça dele. Queria libertar Israel, mas não deu certo. Ele foi sufocado no momento também. Mas não são os profetas, não. Os profetas contaram, profetizaram para o bom pastor. Agora, se eu falasse reis como Acabe, Jeroboão, primeiro, segundo, quem mais? Todo aquele rei maus, quase todos os reis são maus. O próprio Saul, eles são bons pastores, mas nem vai comparar com ele, mas a liderança do tempo, ou especialmente aqueles que disseram que era o Messias, o libertador de Israel. Tá bom? Pastor Gomes, então. Esse texto é profético, porque lá no Salmo 23, Davi fala de um Senhor que é pastor. Certo? Qual é a comparação, pastor? Se fosse fazer uma pregação, a palavra pastor, o senhor usaria para fazer a ponte de interpretação do Salmo 23 por João 10? Colocava Jesus no meio do caminho, eu ia passar seguindo ele. Não é ponte de passar em cima, é de entender quem é o pastor do Salmo 23. Jesus. Como é que o senhor tem certeza? Tenho certeza porque Davi falou, ele muito antes, no 22, ele já falou, quando Jesus estava lá na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Já estava falando de Jesus no 22, antes de chegar no 23. O senhor concorda com ele, Raimundo? Eu concordo com a irmã Raimundo. Não, não concorda nada. Não. Ninguém falou nada. Se ela falar, eu concordo. A senhora acha que Davi estava falando de Jesus? Sim ou não? Sim. Tem certeza que sim ou mais ou menos? Ah, eu tenho certeza que sim. Tem certeza que sim, Sônia? Sim. Davi? Zenato, você acha que Davi está totalmente errado ou é uma Sônia? Davi fala de Jesus ali, no Salmo 23? Fala, pastor Milton. Fala, pastor Ferreira. Fala, então, se alguém for usar, vocês vão usar. Vou fazer uma pregação no Salmo, no João 10, e o tema da minha palavra é Jesus, o bom pastor. Eu posso usar o Salmo 23, não é? Por quê? Por quê ele prepara uma mesa perante mim? Porque ele cuida. Por que ele leva para beber a água tranquila? Porque ele sabe que a ovelha não bebe em águas correntes, que se afoga. Por que ele vai preparar a mesa? Porque ele sabe que a ovelha não distingue relva danina, espinho. Ele vai 3 dias antes do parto, fazer uma varredura, preparar o parto, queimar espinhos, matar escorpião ou cobra e levar a ovelha para passar por segurança. Sônia, ele faz isso por você antes de você sair de casa. Pastor Ferreira, Satanás quer te assaltar e Jesus faz isso para o senhor antes de sair de casa. Ele prepara o dia para a gente. Sandra quase que morre ontem, não tem, estoura o cano lá, ele ficou o dia inteiro no hospital fazendo hemodiálise, e lá o pessoal não é bagunça, quebrado lá, e não tem hemodiálise, não morria, ela não liga, só vai embora. Quer dizer, e a gente orando, então de manhã cedo, antes de sair para o hospital, que é o inimigo, assaltante, desastre, incidente, coisa do mal que vem nos assaltar. Ele sabe que vai passar, sabe, mas pastor Brito não sabe o que tem na frente. Será que não sabe o que tem na frente? Será que ele cuida, gente? Cuida. Prepara quem são os inimigos, todas essas coisas do mal que podem cometer durante o dia. O meu cunhado, o ex-esposa da Quitéria, o pai da Luciana das meninas, caiu na rua, era um infarto, começou a morrer, acharam que ia morrer. Graças a Deus ela era labirintite, mais alto do que eu, dá trabalho, chegou um momento que a mente cuida, né? E que estaria doendo lá, a Sandra trabalha com ele e cuidar. Agora, de qualquer maneira, Deus cuidou tudo aí. Cuidou mais da gente, viu? Cuidou de você, é verdade, cuidou dela, porque Cuidou de nós. se fica acamado numa decisão assim, muito grande, e a mente não ajuda muito, é muito difícil cuidar de gente. É muito difícil. Né? Agora, e que esteja nessa agonia, já não consegue andar. Como fala o profeta, se o Senhor não estivesse conosco, há muito seríamos consumidos, gente. Há muito. Então, olha, Senhor, lá no hebraico, Davi foi o primeiro homem a falar o nome de Deus, foi o nome mesmo, na Adonai, que quer dizer mesmo, Senhor, o dono, meu chefe. Ele usa lá, Javé mesmo. Javé é o meu guia, o meu pastor. Que confiança ele tinha nisso? Ele tinha tanta experiência de cuidar de ovelha. Eu sou humano, eu cuido, me arrebento de cuidar das minhas ovelhas. Jeová é muito forte para cuidar melhor de mim do que eu cuido das minhas ovelhas. É o que eu vou cantar para ele. Jeová é meu pastor e nada me faltará. O que eu tenho ele já me deu, e o que eu não tenho ele vai me dar. É glória. Isso. Padre, responde diretamente ao que Davi profetiza ali. Vamos lá, vocês conseguem ver a palavra-chave? Porque um dia eu vou ter um lousa aqui decente, mas por enquanto a gente vai. Já grifar? Eu posso mostrar aqui? Posso? Você grifou, Marimunda? Grifou o que, Marimunda, aí? Não, tranquilo, não, você grifou, você não é errado, não é aqui, gente. Eu grifei, eu não comecei nada. Só essa? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Você também o antes. Eu sou a porta, e a ideia de porta é que ele ninguém entra. Agora isso é foda, hein? Quando ele disse está tudo consumado no Calvário, o que acontece no templo de Jerusalém? Rasga o véu. O segredo acabou.
Para entrar ali, daquela cortina para lá do Santo dos Santos, tem que ser o sumo sacerdote só no seu turno. Oferece cordeiro por si, sacrifício por si, porque se tiver pecado, mesmo que ele não se lembre, ele vai morrer. Amarra um cinto, forte, de fio forte, que é capaz de arrastar um homem na cintura dele, porque se ele parar de se mover, ele morreu. Ninguém pode entrar lá, senão morre junto. Se ele desmaiar, tem que arrastá-lo. Quando João Batista Zacarias vai oferecer o sacrifício lá, ele demorou muito, o pessoal estava querendo arrastá-lo. Demorou muito, além do tempo. Por que aconteceu? Gabriel, o anjo Gabriel, Ele teve uma visão. foi falar com ele e ele duvidou. Não conseguia, ficou mudo. Quando saiu, esquisito. O pessoal achava que estava em pecado. Quando o João nasceu, João Batista nasceu, a família toda, o pai não fala, e o pai quem vai dar nome? E agora? Aí escreveram, discutindo, dando sinal, é ele mesmo, o próprio. O pessoal achava que era um queria, ele escreveu na tabuinha lá, o próprio Zacarias, e deu para o pessoal ler. Quando ele escreveu, a língua se soltou. Gente, Deus é maravilhoso. duro, né? E era Gabriel, o anjo mensageiro. Você fala, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor acampa, não Salmo 91. O anjo do Senhor acampa. O anjo que acampa. Por que não os anjos? Porque o anjo, quando falar o anjo, é sempre o anjo Miguel. Por que Miguel? Porque Miguel é o anjo guerreiro. Qual é a função de Miguel? Proteger a descendência do Messias. Quando o Messias nasceu, Miguel pode ter alguma função, mas já não aquela função intensa em relação a Israel, porque o Messias já veio. E a função dela é proteger a descendência do Messias do Egito. Deus falou, não vou com vocês, se vocês são rebeldes, vou vos arrebentar, vou mandar o meu anjo. Quem é esse anjo? É o anjo do Senhor mencionado na Bíblia inteira. Mas quantos anjos Deus tem? Milhões de anjos. Né? Mas aparecem dois anjos. Gabriel, o anjo mensageiro, ou Miguel, o anjo guerreiro. Arcanjo. Quem mais me for quiser conseguir falar alguma palavra? Eu disse assim, mas eu não tenho muito a ver. Não tem erro aí. Não tem erro. Pode falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é o contrato? Não ouvirão outro. Aqueles que quiserem fazer a guerra, que acharam que não era comigo. E os apóstolos queriam que Jesus fizesse a revolução. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel, Jesus? Nesse tempo? Temos aqui. Pode falar. Posso falar? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O mercenário vai fugir, mas o pai ama a mim porque eu cuido das ovelhas que são também dele, não vou fugir, eu vou me dar a minha vida para tomá-la para nós. Quem é tomá-las aí? Elas não são crentes, elas vão se converter quando eu der a minha vida em favor delas. Quem mais grifou? Pastor, grifou alguma coisa? Não grifei nenhum, porque o texto... Está tudo grifado, né? Pastor Giovanni grifou? Já me disse. Já falou, né? Mas tem o versículo 15 que chama bem a atenção para mim. Pode ler. Porque ele diz assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele doou tudo o que ele tinha. Eles não são estranhos. Eu conheço o pai e o pai do pai eu sou conhecido. E as minhas ovelhas não me têm como estranho. O que é que ele tinha? Ele tinha o grande amor de tal maneira que ele fez a doação, foi um presente, o maior presente que Deus deu ao mundo. E o mundo rejeitou. João 3,16, Deus amou o mundo da maneira que deu. E foi esse poder que ele deu. É isso. O pastor que dá a vida é o unigênito que Deus deu. João conseguiu grifar, João? Exatamente. Grifou alguma palavra? Eu sou seu ajudante. Não entendi. Eu sou seu ajudante. Você está estudante? Ajudante, distribuir. Ah, tá. Você é ajudante? Tá. É um bom verdadão. Fiz minha função. Grifou mais alguma coisa? Eu me lembro, só fazer uma parafrasear aqui. Eu me lembro quando meu filho estava trabalhando lá no Jardim Paulista e pegava o trem. Ele
pegar o trem, ele estava tão cansado, que não tinha lugar onde ele se encostar praticamente. Aí ele achou uma vaguinha no canto do coisa assim, e ele estava cansado, cochilou e as pernas arriou. Quando as pernas dele arriou, com a mochila aqui entre as pernas, veio o cara do trem, segurança, e chutou ele. Ele estava cochilando. Chutou ele, levanta aí, vagabundo. Isso. Que no lugar não pode sentar aí. Meu filho acordou assustado, entendeu? E retrucou ele, falou assim: por que você está me chutando? Você me conhece? Qual o crime que eu estou praticando? Não tem lugar de sentar aí, não tem lugar de sentar. Ele falou assim: está escrito em algum lugar que não pode sentar aí? Meu filho, está escrito. Então, cara, você me chutou, você vai pagar por isso. Pagar o quê? Está com autoridade aqui, não sei o quê. Sai pra fora. Meu filho saiu. Falou assim: eu vou sair. Eu vou pro trabalho, mas vou sair. Meu filho saiu. Meu filho é nervoso também. Saiu. Quando saiu, falou assim: você quer ter? Bata pra cima, então. Aí, o cara chegou os outros seguranças, tal, deixa disso. Meu filho me liga: pai, rapaz, eu peguei o carro, mas saí com vontade, sabe? Aí liguei pro doutor Roberto, meu companheiro de luta, de batalha. Liguei, ele veio, me encontrou no Tatuapé. Também encontrou no Tatuapé. Mas o cara, ó, Era uma quem a gente enquadrar ele. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ama de tal maneira, que a gente nos doa de tal maneira que a gente chora, gente. Quando eu, por exemplo, sou assim. Quando eu vejo, se alguém tocar no meu filho, no meu neto, é melhor tocar em mim. É melhor tocar em mim. É verdade. Entendeu? Melhor tocar em mim. Quando os bandidos invadiram a casa dele lá, eu fui atrás do bandido. Fui atrás. Só que não encontrei. Porque eu chamo a polícia. Porque quem tem que tomar. Porque eu vou atrás. Eu vou atrás com reforço. Chamo a polícia e é isso. Então o que Jesus fez aqui foi o maior presente que ele deu para a humanidade. Entende? O maior presente que ele deu para a humanidade. E nós muitas das vezes somos ingratos com ele. Certo? Por não doar a nós ao nosso semelhante. Quando o nosso semelhante pede alguma coisa ou faz alguma coisa, a gente não, às vezes não. Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Isso, exatamente. Conseguiu falar uma palavra? Sabe. Eu antes e bom pastor. Mas não grifou antes. A palavra antes aí, que vieram antes de Jesus, dizendo que era o Messias e eram falsos. Tá? Bom, o bom pastor é diferente daqueles, ele veio no tempo certo e ele dá a vida. Muitos que vieram antes tentaram entrar pela janela, pular o muro, quebrar, porque não era o pastor verdadeiro. Bom, eu grifei algumas palavras só, não fiz profundo, é só para a gente provocar a necessidade de entender mais. Né? Que uma palavra-chave, vocês citaram lá na palavra-chave, e vamos fazer um esforço de estudar bem intensamente o livro de João, ler o livro inteiro, para a gente entender toda a ideia da teologia de João. O Evangelho de João é considerado o Evangelho do Logos Eterno. Ele, assim, ó, Mateus tem o símbolo do leão, apresentando Jesus como o leão da tribo de Judá. Marcos representa o boi, a força do boi. Aqueles 4 animais de Ezequiel, você já ouviu falar do Evangelho quadrangular? Quadrangular é baseado naqueles 4 tipos de animais: águia, leão, o boi e a águia. Então Mateus representa o leão, Marcos representa o boi, Lucas representa o homem e João representa a águia.
Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a Igreja Universal. Por que o logo? A águia. O logo das alturas é a águia, que é o animal que mais se enxerga, que tem comando do universo. Então, é o evangelho teológico, ponto-chave. Conceito de vida eterna. João 17:3. Conceito de mundial de missões. 3:16. Deus deu. O conceito de louvor e adoração. João 4. Jesus falando mulher samaritana, Deus ama aqueles que o adoram em espírito. Vem a hora, já é chegada, na qual Deus procura pessoas que o adorem aonde? Em espírito? Em verdade. Em espírito não é mais na formalidade da lei, em verdade não é mais, é um culto formal, libertado pela palavra, né? Bem, o capítulo 5 e 6, multiplicação, Canadá, Galileia, 5, 6, multiplicação dos pães. Lá para o capítulo 10, agora essa doutrina do bom pastor, capítulo 11, a ideia da ressurreição do homem, a ressurreição é a vida, e tem aproximadamente uns 10 temas teológicos de João que são diferentes dos temas dos outros apóstolos. Quem fala de nova adoração? João. Quem fala de vida eterna e regeneração? João. Quem fala quem fala eu sou o bom pastor do 6, capítulo 6. João 6, que é o tema da que a gente fala. Meu pai, vocês não comeram o verdadeiro pão. Aquele pão é um pão provisório. Vocês comeram dele e morreram. Mas Deus é quem me dá o verdadeiro pão. É literal isso? Não. Não, é uma figura. Deus me dá, quem comer aquele pão morre. Mas quem comer do pão que eu sou, Deus é quem me dá o verdadeiro pão. Aí você vai, verdadeiro pão daqui, de 6, com 3,16. Deus amou que deu. Deu o quê? Verdadeiro pão. Verdadeiro bom pastor. Bem, se eu coloquei... Pastor, e o 16? O 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém a pregar estas e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Posso comentar? Quem fala que pega? Quem seriam essas outras ovelhas? Outras ovelhas. Ainda vão ouvir? Quem seriam essas ovelhas, Zenai? Que não estavam lá? Nós. Os que haveriam de se converter posteriormente. Nós estamos se convertendo. Não somos nós, que a gente já está convertido. Né? Nós também já pertencemos a essa, né? Mas tem outra, né? O pai não fechou, nós não terminou. Outras ovelhas que ainda não foram vistas, mas virão. Ainda virão. É um novo povo. Novo povo. Agora, quantas pregações a gente pode fazer sobre esse texto? Inúmeras. Não dá para você fazer uma pregação só, porque tem chão. Mas de qualquer maneira, quem tiver tempo e paciência para falar sobre o bom pastor, tudo bem. Agora, você está orando, nós estamos orando, a gente está cantando, você está vivendo, e o pensamento não para. Eu sinto e penso, eu penso em 5. Eu sinto primeiro, eu penso primeiro. O que vem primeiro? Sentimento ou pensamento? Eu sinto e vivo, eu vivo e penso. Eu sinto e vivo, eu vivo e penso. É possível repensar? É possível pensar um pensamento já pensado? Dá para pensar um pensamento já pensado? Dá. Dá. Ah, pensar de novo. Eu pensei em orar, mas ontem eu estou pensando em orar para quarta-feira hoje. Dá para pensar. Só que não é um pensamento que está vindo, já um entendimento que eu tive de uma coisa que você estava fazendo. Agora, eu sinto e vivo. No dia 6, lá na Serra do Mar, eu vou fazer a dinâmica do espelho. Eu estou com dó de quem faltar. Dia 26, né? 26, Por Você quê? falou dia 6. Eu não consigo ver os meus olhos. Alguém já viu os próprios olhos? Eu vi minhas palavras. Porque os olhos não podem ver ele mesmo. E no espelho, o que é que você vê no espelho? Você vê apenas o reflexo de você. Igual o José falava, aquele não é papai, aquele é outro. Aquele é o papai desse. Meu papai está aqui. Ele no colo do Faustino, a gente fala, você é o papai? No espelho ele fala, não,
Aquele é papai desse, meu papai tá aqui. Aqui tem. Tá. Eu não sou meu irmão, não, tá? Não era fácil, viu? Ó, eu coloquei, tem vírgula aqui, tá? Aqui, ó. Bom pastor. Eu não enxergo nada disso. Ah, dá pra ver de Bom boa. pastor, ovelhas, vida, conheço, Copia pra mãe aqui. Copia aquilo. odeio, aqui, ladrão. Tem Copia ladrão tudo. lá? O ladrão não vence, Não é a não. palavra-chave lá? O que contrasta? O ladrão é o falso e Jesus o verdadeiro. Contrasta. Jesus é o bom pastor e os outros são mau pastores porque não é dele, é mercenário, ele trabalha por isso. A vida vale mais do que o salário da noite. que o patrão se vira aí, eu vou apagar a minha vida aí. O que é isso? Eu vou fugir. Porteiro também. Porteiro é o assalariado. Quando o patrão chega, Ele corre para cuidar. o homem vai abrir a porta para deixar entrar, porque ele é conhecido. O pastor, nós pastores, somos porteiros. Ele vem, ele quer levar a irmã, não leva não. Vou levar sim, porque o rebanho é meu. Coisa dura, hein? Esse pastor aí, aconteceu um caso muito sério lá no Belém, lá no Belém. Entrada aqui, saem daqui. 2 carros entraram com tudo lá, era para um esperar o outro. Tem às vezes cada um, né? Entrou com tudo, um andou no outro, acabou os 2 carros. Aí saem os 2 motoristas para fora. Estou referindo esse caso aí. Aí um falou, poxa vida, justo nós, era a mesma empresa, 2 táxis, era da mesma empresa. Aí um falou para o outro, poxa vida, justo nós, quanto tempo vocês têm de casa? Aí um falou, eu tenho 6 meses, e você? Eu tenho 2, então derrame essas porcarias, vamos embora. Lembrei do ladrão aí. Lá no Naval, um em cima do outro, lá no lado do Belém, foi embora. Jesus é daqui. É da mesma empresa, ele se vira aí. Eu não tenho nada a perder, tem 2 meses, só você tem 6, mas se nós for pagar isso aqui, nós não fritos. Foram embora, largaram os 2 carros lá, um em cima do outro. Aí eu lembrei desse ladrão aí. As ovelhas não é minha mesmo. Deixa essa ovelha. Ó, mercenário é assalariado, porteiro é assalariado, ladrão é assaltante, vai pegar o que não é dele, e o bom pastor é o dono do Motorista salariado. Quando ele fala, o Salmo 23, Deve ser, né? 23, Larga aí, pai. Não vão pagar nada. ele não fala que dá a vida, mas ele vive em função das ovelhas. Quando ele fala nada me faltará, não falta cuidado, não falta comida, não falta preparo, não falta proteção, não falta o óleo, não falta nada. Porque ele é o bom pastor. No Salmo 23. O que pregar aqui, se eu não quero pregar sobre o apóstolo, não quero pregar sobre o bom pastor? Tem uma palavra difícil, mas já entendemos naquele dia. Entrará. Quem entrar por mim. Como entrar? É porta. Entra no aprisco. Dorme seguro. E está atento a ver se houve algum barulho do ladrão. De manhã sai para o pasto. Entra e sai. Entra para dormir e sai para achar pastagem. A pastagem é a mesa preparada para mim diante dos meus aniversários. Aniversários são aquela pressão alta que quer dar um AVC, aquele coração que quer parar. O inimigo do dia, as consequências do dia. Não. E se um dia ele quiser não levar de qualquer maneira, não é punição, mas enquanto ele não estiver vivo, a mesa são os perigos. A mesa perante os inimigos são todas as adversidades que vêm sobre todo mundo. Mas nós não sabemos ela, porque as lutas no mundo espiritual também pioram. Falta arroz em casa e eu choro. Falta comida e choro. Falta dinheiro para pagar a conta, como falta, né? Ó, só para contar para você a questão de conta, eu e a irmã Santa tivemos um prejuízo de aproximadamente R$60 mil com a metodista. Só a indenização dela foi quase 300 mil, que usamos para pagar a despesa e pagar funcionários. E não vamos ter de volta isso. Estamos contando moedinha.
Às vezes eu venho para o polo porque eu não tenho dinheiro para pegar a condição. Literalmente contando moedinha. O José foi dizer para ontem pegar muito moedinha moedinha mesmo, 10 centavos, 50 centavos. Agora, nós trabalhamos, todo o nosso polo dava lucro, mas ele não pagava. E começou com a Dilma lá atrás, quando ela não pagava o FIES para as universidades, quebrou um monte de universidade. No centro tinha uma chamada Uniesp, tinha 6 prédios em Chile. Quebrou a Unicir foi vendida para Cruzeiro, quebrou a Brascopo foi vendida para o Cruzeiro, quebrou porque o pessoal, os empresários, pegavam algum dinheiro do governo, os FIES, cobravam mais na taxa do aluno. O governo repassava no tempo certo, as universidades foram quebrando, e o Metodista vai ter reunião agora de 22, e se não aprovar, ela vai falir. Mas se pagar, se eu pagar, o que a gente tem lá, eles vão pagar em 10 anos, desde 2015 até hoje. Só que tem o deságio, né? E o deságio a gente vai receber cerca de 30% do que tinha. Quem tem 100 mil vai sem juros, sem nada. 30% do que tinha, né? Para pagar cada mêsinho, sem juros, sem nada. A gente perdeu. Nós trabalhamos, perdemos. Não, estou contando aqui as adversidades. Como é que eu posso cantar essa salva? Que o Senhor me apaixonado no Fortaleza. Nunca. Muito você não sabe. A outra pessoa para indenizar era a Luciana, que foi por último, ficou até o final. E o João. E chega a segunda-feira e eu não tinha mais nada. Não tinha banco, não tinha marquete, não tinha mais nada. Eu liguei para um amigo angustiado, liguei para pedir oração. Daqui a pouco o secretário dele me ligou e falou: o pastor fulano pediu para o senhor passar a conta bancária. Eu pensei, ele vai mandar uma oferta de talvez R$500, mandar uma oferta, mas qualquer que viesse, ele nem queria nada, confiando em Deus. E no meio daquela tribulação, lá no fundo do prédio, esse aqui chegou lá, eu angustiado, porque não trabalhando, não tinha para pagar. Ligava dia 5, não tinha dinheiro, porque entrava lá, não pagava, ele não estava para a gente. Gente, aí aí ele estava no fundo do prédio. Ele falou para mim, papai, eu tenho acho que R$100 por quanto se eu quiser para pagar para o funcionário. Não sei se era 100. Ele me consolou. Era 100. Eu vi como um anjo de Deus. Filho, não dá para pagar para o funcionário, mas obrigado. E aí ele falou assim: o polo não vai fechar. E ficamos com esse polo para não perder contato, porque se a gente perdesse o contato, é que não receber coisa nenhuma. Bom, aí, quando a Santa olhou a conta, gente, o pastor mandou depositar R$5.000. Eu falei: é erro, está errado isso. Liga para ele de novo, deve ter algum erro. Falou: não, pastor, é isso mesmo, a gente tem muito amor pelo irmão, oferta de amor mesmo, era que faltava para indenizar o funcionário. Mas olha aí, a gente, desde o tempo da Eulino, trabalhando, perdeu o apartamento dela, vendeu para colocar, toda a mineração perdeu, tudo que a gente tinha perdeu, e eu estou sem salário quase ela, porque fizemos um empréstimo no nosso nome de aposentado para ir quitando as coisas, né? Gente, e o melhor é que eu não estou perturbado de alma, mesmo essa tribulação. A gente sente o bom pastor cuidando bem de perto. A gente só não vendeu mais alguma coisa igual o apartamento, porque a gente não conseguiu, ninguém compra. Porque se comprasse, a gente vendia, acertava o que faltava, né? Mas não conseguimos. Quer dizer, a gente deve muito, mas o que a gente deve tem patrimônio para pagar. Se eu morrer hoje, eu não vou ser amaldiçoado, porque foi a Santa Venda que deu uma hora, vai vender, porque vai melhorar aí as coisas, e a gente vende. 2 prédios vazios, é R$24.000 de IPTU por ano que tem que pagar, sem ter renda nenhuma. O prédio tem taxa de luz e água, mas é o IPTU. Você paga para manter o prédio vazio. E eu não estou perturbado. Eu não sei porquê. Aí ele disse: posso cantar de novo? Como é que eu vou cantar o Salmo 23, hein? E eu canto, sabe? Porque a gente cantar para os outros é uma coisa. Agora, você passa pela experiência. Por exemplo, eu nunca na vida imaginei que receber uma cesta básica, porque dentro do que nem a gente trabalha. Nunca pedi, mas recebemos muita cesta básica.
aquele período todo, o Senhor não tinha, nem ovo em casa tinha nada. E é igual, o Pedrinho fala, quem trabalha para pobre pede mola para dois. O metodista ficou assim, né? E quando a gente podia pagar os funcionários, a gente pagava, não tinha nada, ficava sem nada. Olha que a metodista é uma universidade de ponta. Mas o FIES quebrou muitas universidades. Esse governo, eu não sei o que vai acontecer com essa. Sabe o que é o Porque estava dentro do sistema e o sistema faliu, governo, né? O FIES, qualquer governo que é assim, ó, as universidades também são maliciosas. Os cursos. Todas essas palavras aqui, irmãos, eu preciso fazer a leitura do texto e separar as palavras. Eu vou pegar essas palavras e vou montar o meu sermão. Um sermão tem que ter início, meio e fim. Eu vou colocar a introdução, eu coloco duas divisões, A e B. Que eu fosse falar de Jesus como um bom pastor, o que eu colocaria na introdução? Salmo 23. Não, o salmo não pode, o salmo no contexto, de colocar na introdução, de falar algumas palavras, algumas ideias, como introduzir o assunto. Eu poderia falar, eu não falo. Irmãos, existem milhares de profissões no mundo. E uma de muito destaque no tempo do Novo Testamento era a profissão de pastor. Mas tinha muitas pessoas que cuidavam de ovelhas que não eram pastor autônomo, era o pastor mercenário, aliado. Tinha o pastor que cuidava durante o dia, o mercenário que trabalhava durante o dia, tinha um moço contratado chamado porteiro para vigiar o curral durante a noite. Falei de porteiro, falei de mercenário. Mas o bom pastor, sempre ele ia fazer uma verificação. Quando o pastor trabalhava no campo, literalmente, ele leva o campo cheio com água e leva outra vasilha com óleo. Porque ovelhas sofrem insolação com facilidade. Uma insolação acima de 40, a ovelha pode desmaiar de insolação. Desmaia e pode morrer se não for socorrida. O lobo vai encontrá-la. Quando a ovelha está ferida ou desgarrada, ela começa a berrar. Quando ela começa a berrar, ela atrai o lobo. Barulho. Atrai o lobo. Todo pastor profissional, pastor Milton, todo pastor profissional, ele cria um cordeiro guia, cordeiro rejeitado, ele cria no colo, com leite na boca, igual o gato da Santa. Leitinho. Sabia. E esse cordeirinho é igual um cão, ele não larga o pé do pastor dele. Quando o pastor vai junto. Quando ele cresce um pouco, o pastor coloca um sininho de metal, se for eu coloco um sinetinho de ouro no pescocinho desse cordeiro guia. E sempre que vai procurar as ovelhas no pasto, o cordeiro não larga o pastor, vai sempre junto, sempre junto. E quando ele chega à tarde, conta todas as ovelhas, se faltar uma ovelha, ela sofreu insolação, caiu no precipício. Ele coloca, ali, fecha a porta do curral e pega o cordeiro guia e vai atrás daquela ovelha. Conta uma por uma, passa azeite na ferida, unge minha cabeça com óleo, essa ideia lá. É uma ferida, não tinha remédio, passa óleo ali, para uma infecção. E vai atrás da ovelha. Ele não fareja a ovelha, o pastor não fareja. A ovelha sendo cheia do pastor, não, o pastor não sendo feio da ovelha. O que ele faz? Ele solta o cordeirinho guia e vai à frente. Ele fareja a ovelha. Ela só geme, ela não nem berra mais. Mas o cordeirinho corre porque ele fareja. Mas o lobo, enquanto ela estava gemendo, atraiu o lobo, mas o faro do cordeirinho vai em direção ao ovelha. O pastor sai correndo atrás. O cordeirinho vai atrás. Quando ele percebe que o cordeirinho está parando, ele já pega a vara, que é um correio de 60 centímetros mesmo, já pega porque ele sabe que tem perigo lá. Pode ter perigo. Quando ele chega perto, sendo tirando no precipício, o cordeirinho para ali. Ele pega o cajado, que é aquela parte curva, coloca ali no meio dela, insta, com cuidado, coloca aqui, aí percebe que ela está viva, pega o cantinho d'água e vai passando água lentamente na cabeça, no peito, não pode derramar água no choque térmico, ele já sabia disso. Refrigera a minha alma, é isso.
Né? Quantas vezes a gente está em casa e não dorme, luta de tribulação, né? A esposa dele que dorme, até ronca, se dorme, ele acorda, né? E com toda a fé em tudo, a gente senta à mesa. Roubar é sua esposa. E procura, né? E não tem como não confiar, né? Mas às vezes a esposa também. Sim, também toda pessoa. Né? Aí, Ninguém é de fé. ele traz a ovelhinha, passa a linha aqui, passa a linha no peito, ela volta, ela está ferida, passa o azeitinho, aí coloca nos ombros e vai de volta o cordeirinho de novo, vai acompanhá-la. Às vezes ele perde, pastor. Às vezes o novo chega primeiro. Jesus não. Jesus nunca perde. Ele sempre chega antes do Satanás, né? Sempre. Ninguém toma das minhas mãos. Ninguém. Amanhã é na dor. Se for tempo, o pai pode levá-la, mas enquanto não, eles estão no mundo, mas no mundo eles não são. Pregar. Vou primeiro pregar, bom pastor, eu quero pregar sobre Jesus cuida de você. Aí eu vou cantar aquele hino. Uma pregação bem elaborada, tem que ter um hino que combine, eu vou cantar. Deus cuidará de mim. Eu vou cantar. Deus cuida de você. Mas tem gente, só João 10. Você pode pregar 10 temas diferentes, mas tem que entrar. Introdução. Introdução. Há muitas profissões no mundo, mas existe uma profissão não muito conhecida, que é ser pastor de ovelha. E pode falar que elas conhecem, elas sentam cheiras, etc. E não tange, ovelha não se tange, ovelha se conduz. O pastor vai à frente, por isso ele é guia. Gado eu mando, eu empurro, eu tanjo, boi, cavalo e tudo. Né? Galinha, peru e tudo. Mas ovelha não, é diferente. Aí Jesus vai te tanger. Meu Deus do céu, ele vai à frente. Ele vai à frente. É o capitão. Preparando o caminho, e você vai. Não, minhas ovelhas não seguem. Segue, porque eu vai à frente. Certo? Eu vou fazer, eu tenho a introdução, introduzo, e a profissão de pastor, eu falo de Jesus como esse bom pastor. Quanto do sermão? Eu tenho 1 hora, eu vou colocar aqui uma média de 10 minutos só na introdução. Aí eu vou fazer o desenvolvimento, vou aplicar mesmo a mensagem, que é, eu vou usar conta aqui, eu vou usar uma média de mais 40 minutos, e eu vou ficar com 10 minutos para a conclusão. Sermão tem que ter início, meio e fim, senão não é sermão. Eu falo uma peça inteira, eu não estou. E se eu não tiver, se eu não fizer isso, é ruim para eu pregar, é ruim para os irmãos ouvir. Não temos medo de colocar um nome no nosso sermão. Tem que ter nome. Por que nome? Me ajuda a seguir o fluxo do meu raciocínio, me ajuda os irmãos, a congregação, o auditório, a acompanhar aquilo que eu estou falando. Tá certo? E alguém já disse, é melhor um bom sermão escrito que um sermão mal falado. E com o tempo a pessoa ganha a prática de fazer um esboço de cor, as divisões e falar. Aí fala. Mas às vezes, se ele puder ter os textos, roteiro, segurança para ele. Tá certo? Não precisa ler o roteiro, mas ele tem um roteiro para olhar, e Deus vai ajudando a palavra que ele estudou, precisa mais inspirando, e a gente faz um bom sermão. O que eu iria desenvolver aqui? Eu ia trabalhar, Salmo 23, que você citou, poder trabalhar ou não Salmo 23, eu ia falar no labor da vida. Ao longo da vida, a gente tem que se deixar guiar. Eu fui guiado pelo meu pai, quando não sabia andar, fui guiado pelos meus irmãos que eram mais velhos, minhas irmãs cuidaram de mim, fui conduzido pelos meus professores, fui conduzido pelo meu chefe quando aprendi a profissão. Mas eu não posso deixar de ter em mente o guia da minha alma, que me guia no momento em que ele me encontrou até o final da minha vida. Guia da minha vida. Vai achar um hino? Sempre um bom hino. Onde guiar na porta, só vai pegar. Jesus Cristo é a porta, pode bater e entrar. Ele é o caminho, vamos caminhar. É o pão da vida. Sempre um bom sermão, um hino. Né?
Por quê? Quando a gente prega e tem temas, a igreja vai ficar fixa na ideia do meu sermão. Quando a gente sente sal da igreja, com o pé no chão, nada de grito, pé no chão, mas nunca fale, deu uma pentecostal, vocês estão com sono, isso amanhã é para mim, isso é falta de ética e respeito, porque quem tem a obrigação de inspirar ou não o auditório é o pregador. Ele é o tição de Deus para queimar a nossa lenha, mesmo verde, ela pega o fogo. O povo não tem obrigação nenhuma de estar fervoroso. Não manda ninguém dizer glória. Se dizer glória, se mandar glória, manda porque eu tenho. Mas se der começar a pôr da glória, não atrapalhe, deixa Deus usar para os irmãos. Eu sou pequeno foco. E lenha verde que pega fogo. Porque Deus colocou gasolina lá e a palavra vai. E o encerramento não deixa de fazer a conclusão. Nunca. Queridos irmãos, estamos vivendo de muita incerteza. O mundo está em convulsão. Novo governo, novo projeto de educação, guerra na Ucrânia, briga com a China e Rússia, Coreia do Norte fazendo misto para o mundo, probabilidade de uma terceira guerra mundial. O que será de nós? O pregador tem que trazer a mensagem positivada, mostrando Jesus como um guia em meio a tempestades. Não tem daqui a pouco acaba o mundo, dessas que será? Deus vai cuidar de todo mundo, gente. Nada escapa da mão do pastor. Ninguém a toma. Porque se eu for pregar para meter medo nos irmãos, não é pregação. Pregação é exaltar, é animar, é encorajar, propiciar fé, esperança. Tá certo? E aí eu olho, irmão, em meio a tudo isso, meio a incerteza, ameaça, guerra e tudo mais, o bom pastor está conosco e ele não é o médico que opera e depois morre. Ele não é o motorista que sofre infarto no volante e morre. Um tempo, quando eu mudei para Itaquera, um ônibus de aviação pastor-feira, se lembra? Subiu aquele topogão para voltar para a mata, quando ia para descer, o homem sofreu infarto, parou o ônibus e morreu no volante. Infartou ali. Conseguiu parar. Parou o ônibus. Ah, pensou? Sabe, gente? O pastor não tem perigo, ele não vai falhar, ele não vai deixar o carro abandonado em cima do outro. Como se tem a valentia de ir para socorrer. O senhor foi socorrer o Franco, o senhor não estava lá. Ele nem vai, ele já está com o outro. Não é? Não dá de fé? E amém. Bom, é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Amanhã é a nossa ceia. O pastor Raul vai trazer a palavra amanhã, vai dar um pouquinho de estímulo para você ver. Só falando sobre o que o irmão está passando, um adventista. Eu trabalhava lá, eu nem lembro mais o nome do pessoal. E a Sônia falou, vamos comprar umas máquinas para mim trabalhar. Aí compramos umas máquinas, montei uma oficininha naquele quartinho do fundo lá. E aí contratei umas 4 meninas para trabalhar com a gente, que já entendiam do trabalho. Pastor, eu chegava em casa e falei, nós costurava, fabricava cueca, mas para tecido. Pegava o material, vinha, trazia para fazer as cuecas. E eu falei, eu só vou sossegar quando eu conseguir rebater 1000 cuecas na galoneira. Porque a galoneirista só tinha uma, e quando ela faltava, atrasava tudo. A menina, no final de semana, ia para a praia. Na segunda-feira não aparecia. Uma vez por mês a menina estava menstruada, não vinha trabalhar porque estava passando mal. E eu pagava tudo bonitinho para ela, com o cisma que ela pusesse na justiça e eu fosse perder tudo. Tá. Aí eu chegava em casa 7, 8 horas da noite e até 2, 3 horas da manhã eu e ela na overlock e eu na galoneira. Quando recebi o pagamento, a gente não ficava devendo, mas só dava para pagar para as meninas. Eu falei, estou trabalhando de graça, vamos acabar com isso. Aí apertei daqui, apertei dali, parando. Aí ela falou, para não ficar sem fazer nada, eu vou vender, não é avô não, como é o nome dela? Natura, não é avô, Natura, não é avô. Vou vender, pastor, ela pegava uma caixa de coisa desse tamanho, vendia tudo, rapaz, e receber, não recebia nada. Aí quando era no dia de chegar a outra caixa, só vinha a outra caixa se tivesse pago aquela. Se não pagasse, não vinha. Aí eu estou olhando para a Sônia está chorando. O que está acontecendo?
o povo não me pagaram, como é que eu vou receber a outra taxa para distribuir? Aí eu tirava o meu pagamento lá do meu salário e dava para ela. No outro mês a mesma coisa. Sem pagar? O pessoal comprava e não pagava. Não, mas entrega sem pagar? Entregava porque as pessoas que entregavam já era conhecido e me pagavam. Não, eles não entregam se não pagar a outra taxa, a taxa anterior. Aí eu falei, você vai desistir disso? Pagava na hora que eu recebi. Você vai desistir disso aí porque não está acontecendo. Você está pagando para trabalhar com o meu dinheiro. Aí eu falei, você vai desistir. Aí o mês que vem a Sônia chorando de novo, eu tomo mais dinheiro. Aí eu falei, não aguento mais. Eu falei, você vai desistir disso ou de mim? Um dos dois. Eu falei, eu desapareço da tomada. Aí ela, não, eu prefiro você. Aí preferiu eu. Sabida? Ele desistiu do negócio. Pastor, nunca faltou pão de cada dia para nós com toda essa dificuldade. É por isso que nunca faltou para o Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas é difícil. Que coisa, bom pastor. Não dá para entender. Quando você fala, estou passando no deserto, eu quero passar com Deus no deserto. Do que passando no vale, no jardim do paraíso sem ele. Vendendo arroz. Porque até no deserto eles comem carne. Eu sei. Até no deserto, né? Sobre isso na Pérez. Eu sei, senhor. Não é fácil, não. Eu perdi o Vale Vila Ré, antes de ser funcionário público, eu perdi aquele Vale Vila Ré, hoje não é mais lá da esquina, é 518, aquela loja era minha. Quebrei. Depois que meu filho, quando quebrou também, perdi 3 carros, perdi aquele sobrado lá em Guarulhos, só a garagem cabia 4 carros. E tem 500 metros de terreno, ia fazer oficina de costura embaixo. A Fernando Magalhães, 510, aquele sobrado era meu. Você não sabe o que é, não é fácil não. E graças a Deus, por isso que eu de vez em quando eu falo, não é brincadeira que eu falo de vez em quando aí, de fome ninguém morre. Que é experiência própria, viu? É experiência própria, viu? Quando eu falo assim, de fome ninguém morre. Porque como o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como de Sião, que não se abalam, quer dizer, não se abala, não se abala de perder a fé, mas abala as estruturas. Ninguém fica sem as estruturas sem se abalar. Abala a estrutura, mas não abala a fé, porque a fé é o firme fundamento de todas as coisas que você tem certeza que o teu Deus vai suprir toda a tua necessidade em glória. Isso é fato. Quando o pastor falou agora há pouco do negócio do pão no deserto, o pão que o Senhor, aquele que comeu o pão, não seja como seu pai comeu o pão. Quando a gente observa que ele fala, comeu o pão no deserto e morreu, não é? Ele está falando de pão que tinha veneno no pão. O pão que ele está falando ali é pão normal. O pão que ele está falando ali é a palavra dele que te dá eternamente autoridade e poder para você firmar no Senhor, para que você não morra, seu espírito morra. Sua esperança está nele, ligado com ele. Aquele que não tiver essa palavra, que não tiver convertido, vai morrer. Ou comeu o pão errado. Comeu o pão, entendeu? É igual o ladrão, o mercenário. Ele tinha salariado, mas fugiu. Quer dizer, é o tipo de um pão que vai te matar. A simbologia. Não é literal. Não é literal. Não é literal. Entendeu? Aqui na rua? Ué, será que eu tô vendo ali? Vamos encerrar então? Então, Maia, você, irmão, no dia